Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de Ideal Espírita, caros internautas que nos acompanham pelo site do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, boa noite. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver em suas vibrações de amor e de paz. O Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco no livro Despertar do Espírito, tem a oportunidade de poder narrar uma velha lenda oriental. Numa cidade do interior da Índia, vivia uma jovem de rara beleza. O corpo encantador, os cabelos longos que lhe batiam a cintura, a pele tostada ao sol, e o anseio da juventude, de poder conhecer e encontrar alguém que pudesse despertar dentro do seu coração o verdadeiro amor, e pudessem dessa forma estabelecer os laços da afinidade para mais tarde, casando-se, constituir uma família. Era o que mais desejava aquela jovem pária, uma jovem que fazia parte das últimas castas da Índia. Certo dia, ela encontrava-se junto ao poço próxima da sua cidade, para buscar a linfa cristalina, quando na estrada surge um jovem tão belo quanto ela. Tratava-se de Ananda. Era discípulo de Buda, o grande mestre indiano, que havia trazido para o mundo as 9 verdades, o caminho do meio. E Ananda, encontrando a sua própria iluminação, viajava por toda a Índia, levando a palavra que o havia libertado. Porque estivesse o sol muito quente, o jovem desejou beber um pouco de água. E quando ele chegou junto ao poço, encontrando a jovem pária que ali se encontrava, Ananda pôde então lhe pedir: dá-me água, porque eu tenho sede. A jovem distendeu os olhos para Ananda e, percebendo nele as marcas de um Brahmane, um homem que fazia parte de outra casta social, que a sua sombra não podia sequer tocar a dele, ela, então assustada, lhe disse: mas tu pedes água a mim, que sou uma jovem pária? E ele, que estava além das convicções vivenciadas na Índia, ele disse: dá-me água, porque eu tenho sede. E porque ela não dispunha de um vasilhame hábil para oferecer água a Ananda, ela fez a sua mão em concha e levou para que ele pudesse sorver. Ele bebeu a água e, quando estava saciado, olhou para ela com muito carinho e lhe disse: meu nome é Ananda, e eu jamais me esquecerei de ti. Muito obrigado. E virando as costas, Ananda continuou a sua viagem rumo ao monastério
onde ele vivia, junto do seu mestre Buda. Mas quando ele parte de viagem, a jovem pária não tira da sua mente, nem do seu coração, a imagem de Ananda. Ela pensava que havia despertado no coração o amor. Ela tinha certeza que era o sentimento que ela buscava em alguém. E agora, o seu maior desejo era poder reencontrá-lo. Quem sabe enamorar-se e um dia um pouco mais distante, casar-se com o jovem discípulo de Buda. E os dias se passaram de intensas tormentas, porque a jovem pária não conseguia dormir. Ela virava de um lado para o outro e na sua mente a imagem do rosto do jovem que lhe despertara o sentimento dentro do coração. Possuía uma mãe que lhe era muito dadivosa. A mãe da jovem pária era considerada feiticeira na cidade, porque ela tinha o dom de falar com os mortos. E a jovem, ajoelhada aos pés da mãe em prantos, lhe disse: mamãe, o amor que eu procurava eu encontrei. E eu desejo que a senhora possa pedir àqueles que sempre lhe atendem para trazer de volta Ananda, para que eu possa me casar com ele. A mãe olhou para a filha, percebeu as tormentas que ia dentro do seu coração e lhe disse: minha filha, Ananda é um Brahmane, jamais se casará contigo. Se eu não me casar com ele, eu vou me matar, porque a minha vida não tem qualquer sentido. E a mãe percebia que não podia fazer nada pela filha, mas diante da insistência da jovem, que dizia à mãe que iria se matar se não reencontrasse Ananda, ela então resolve consultar as sombras, os espíritos envolvidos pelas trevas, que disseram que iriam modificar a estrutura de pensamento de Ananda, para que ele pudesse se interessar pela jovem pária. E aqueles espíritos viajaram, foram ao encontro de Ananda, que nesse interim já havia chegado no monastério. E numa noite, quando os dois buscaram sono físico, aquelas entidades perversas trouxeram a jovem pária em espírito para encontrar-se com o jovem discípulo Ananda. E à noite, Ananda foi levado para uma sala em que ele estava fechado dentro dela. Havia espécie de um triclínio, um sofá vermelho para que ele pudesse se assentar. E a jovem aparece para ele como uma odalisca. Começa a bailar no ritmo de uma música sensual e começa a despir-se na oferta máxima do prazer. Enquanto Ananda estava tendo aquele sonho que mais parecia um pesadelo, Buda percebeu o que se passava com seu jovem discípulo e ele consegue trazê-lo de volta. Ele acorda assustado dentro da sua cela, os seus aposentos, e trazendo na memória a lembrança daquele encontro que lhe causara profundo desconforto, mas recordando-se da jovem pária. Os dias se passaram. Ananda não voltava. A jovem pária em desespero, porque a paixão, conforme nos ensina Emmanuel, pela mediunidade incomparável de Chico Xavier, é um incêndio devastador. O amor, sim, é uma chama velada que sempre permanece dentro do nosso coração.
Ela, desesperada, procura a mãe novamente. E a mãe, que conhecia as questões interiores que vão na intimidade da alma de cada criatura, disse à jovem pária: minha filha, ele não voltará. Mas se tu queres realmente se casar com ele, se tu amas a Ananda, vá ao encontro dele. Porque tu não vais ao encontro do homem que julgas amar. Procure Buda e lhe peça a mão do seu discípulo em casamento. Uma esperança acendeu no coração da jovem. Ela pegou os seus pertences e foi para o monastério. Encontrou-se com Buda, marcando uma entrevista com o mestre indiano, e ajoelhada aos seus pés, ela disse: Buda, eu amo Ananda e quero me casar com ele. Tu queres casar com meu discípulo? Disse Buda. É o que eu mais desejo. Então é necessário que tu ascendas até ele. É necessário que também tu te encontres a sua própria iluminação. E o que eu devo fazer? Ingresse no monastério feminino e prepara-te, porque um dia tu te casarás com ele. Ela entra para o monastério feminino e durante meses estuda as tradições do budismo. Está com o coração repleto de felicidade. Procura Buda e lhe diz: já estou pronta para casar-me com Ananda. E ele disse: estude um pouco mais, aguarde um pouco mais. 1 ano e 6 meses, já estou pronta para casar-me com Ananda. Estude um pouco mais, prepara-te um pouco mais. 2 anos depois, ela estava nos afazeres do monastério, quando Buda a chamou. Ela veio ao encontro dele e o mestre indiano lhe disse: agora, minha filha, tu estás preparada. Mandou chamar Ananda, o discípulo veio ao encontro do mestre e Buda disse: esta é a jovem que eu escolhi para estar ao seu lado para o resto das suas existências. Naquele momento, a jovem pária, que agora havia se iluminado, pegou nas mãos de Ananda, beijou e, olhando para Buda, lhe disse: agora eu não preciso mais do homem, porque eu já tenho na intimidade do meu coração o verdadeiro amor. E de mãos dadas com Ananda, a jovem saiu enquanto o Buda sorria e pôde dizer: só pode se conquistar por fora aquilo que já se conquistou por dentro. Essa história nos fala do amor. Ao amor, essa virtude, este sentimento tão sublime e tão mal vivenciado por todos nós. Poetas, filósofos, escritores, artistas, todos eles, no transcorrer da história, buscaram trazer para a humanidade o significado da palavra amor. Mas o amor não se define, o amor se sente. O amor é uma palavra polissêmica que tem vários significados. Se nós perguntarmos aos senhores o que é o amor, cada um trará uma conceituação diferente, de acordo com a cultura, de acordo com o conhecimento religioso, com a educação que cada um de nós tivemos. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que o amor é a grande chama do nosso coração e que na nossa vida não são necessárias grandes coisas.
bastam pequeninas, realizadas com muito amor. Mohandas Karamchand Gandhi, o grande pacifista da Índia, ele asseverou que se um único homem vivenciasse a mais pura expressão do amor, ele seria capaz de neutralizar o ódio de milhões. O amor, ele foi decantado desde os primórdios dos tempos, em todas as religiões. Tornou-se a figura que leva a criatura humana à própria iluminação. Jesus, que foi o amor encarnado aqui na terra, porque por amor ele desceu dos páramos da luz e veio conviver conosco nas trevas da ignorância. Pôde, nas boas novas de alegria, nos trazer este sentimento como aquele que nos leva à iluminação interior. Resumiu todas as leis e todos os profetas em 2 únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas este mandamento maior que Jesus nos traz, ele tem peculiaridades muito interessantes, porque nós podemos colocar essa proposta triangular de Jesus nas nossas vidas com 2 bases que nos levam à verticalização do nosso sentimento. Porque ele nos diz que nós devemos amar a nós mesmos para amar o nosso próximo e, consequentemente, amar a Deus. Porque quem não se ama, não ama ninguém. Tem paixões, tem interesses pessoais. Quando nós não gostamos de nós mesmos, não nos valorizamos, a nossa vida não tem qualquer sentido. Muitas pessoas confundem o auto-amor com o egoísmo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O auto-amor é quando nós elegemos o melhor para nós mesmos. O egoísmo é quando nós desejamos tudo para nós mesmos. Quando nós descobrimos o auto-amor, nós passamos a despertar na nossa intimidade as qualidades e virtudes que jazem latentes dentro do nosso ser e demovemos os vícios e as imperfeições para ascendermos ao Pai, voltarmos ao rebanho do amor. Quando nós despertamos o auto-amor, nos valorizando, nós começamos então a enxergar o nosso próximo, aqueles que são os mais próximos. Porque a sabedoria divina nos coloca na intimidade da família, para que dentro do nosso lar, no convívio com os nossos, nós possamos despertar a virtude, para depois estendê-la a toda a humanidade. Os desafios familiares fazem com que nós despertemos o sentimento dentro do nosso coração, porque é muito comum nós termos dificuldade com o familiar, seja o nosso irmão, seja a nossa mãe, o nosso pai, um parente mais distante. Mas se alguém falar mal, nós defendemos. Porque os outros não podem falar mal. Nós podemos, mas os outros não. Porque é esse instinto que é colocado dentro de nós, da consanguinidade, onde pouco a pouco nós vamos valorizando aqueles que estão ao nosso lado, para estendermos aqueles que desconhecemos. Porque foi Jesus que estabeleceu como deve se dar o amor ao próximo. Quando um doutor da lei lhe perguntou quem era o seu próximo, e Jesus narra a famosa parábola do samaritano, aquela que todos nós conhecemos, de um homem que desce de Jerusalém para Jericó, cai nas mãos dos salteadores, e passando por ali um sacerdote,
um levita, fingiram não ver, e somente o samaritano, tomado de compaixão, desce do cavalo, lava as feridas com azeite e vinho, leva a uma hospedaria, paga o hospedeiro 2 denários e diz que tudo mais que ele gastasse pudesse então depois ser acertando que voltaria depois da viagem para pagar a dívida. E quando Jesus termina de contar, ele pergunta ao doutor da lei quem foi aquele mais próximo do que estava necessitado pelo caminho. E o homem disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai tu e faze o mesmo. Porque este é o grande mandamento da lei. A caridade é o amor em ação, conforme nos ensina Paulo de Tarso. Quando nós descobrimos o amor ao nosso próximo, nós colocamos no lugar dele, sentimos a dor dele e, consequentemente, estendemos a mão. Ao amarmos-nos, ao amar o nosso próximo, nós passamos a amar a Deus. João, o apóstolo amado de Jesus, um dia ele asseverou: como podes amar a Deus a quem não vês, se não amas aqueles a quem vês? Nós temos ainda uma grande dificuldade de entender o que seja divindade. Porque muitos de nós, ainda na atualidade, acreditamos que Deus é aquele homem, um senhor assentado no trono, com longas barbas brancas, com cajado na mão, escolhendo quem entra e quem não entra no reino dos céus. A ideia antropomórfica de Deus. Mas a doutrina espírita, ela vai nos dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que Deus é nosso Pai e que Deus é amor. Foi também João que deu a mais bela definição do nosso Pai. Deus é amor. Mas nós que somos as suas criaturas, ainda vivenciamos o amor deturpado, o amor de posse, o amor recompensa, o amor ciúme, o amor paixão, o amor sexual. Muitas pessoas confundem amor com sexo. Quando se há amor, pode haver sexo. Mas nem sempre quando há sexo, há amor. Porque aquele que pratica sexo sem amor é como aquele que bebe água salgada quando tem sede. Aumenta ainda mais a sua sede. Torna-se frustrado na busca de várias outras experiências. O amor, ele nos repleta, ele nos enche por dentro. E conforme a segunda carta de Coríntios, escrita por Paulo de Tarso, não espera nunca nenhum tipo de recompensa. Mas no nosso dia a dia, equivocados, muitas vezes não sabemos despertar na intimidade do coração este verdadeiro sentimento. E os enamorados muitas vezes dizem assim: em todo amor há uma ponta de ciúme. É muito poético isso, mas não é verdade. Porque quem ama pode ter ciúmes, mas em todo ciumento tem amor. Porque o ciúme é um fenômeno de insegurança que desperta dentro do nosso coração pela baixa autoestima. Quando nós achamos que o outro vai nos trocar por qualquer momento, e nós queremos vigiar a atitude do outro, queremos controlá-lo a todo instante. E quem controla pessoas, não controla sentimentos. Há inclusive uma famosa história de um casal que estavam há muito tempo juntos, mas vivenciavam a tormenta do amor ciumento, desde a época do namoro, depois quando se casaram. E era uma grande tormenta a vida dos dois, porque o marido chegava no trabalho
Meu bem, cheguei no trabalho. Meu bem, estou saindo para o lanche. Meu bem, já voltei do lanche. Meu bem, estou indo para casa almoçar. Meu bem, já cheguei da casa, agora estou no trabalho novamente. Meu bem, estou saindo do trabalho para ir para casa descansar. E a esposa, igualmente. Meu bem, estou saindo para ir na casa da minha amiga. Meu bem, já cheguei da casa da minha amiga. Meu bem, estou indo ao shopping. Meu bem, já voltei do shopping. Quem aguenta uma tormenta só? Um dia, o marido dela morreu. E quando ele morreu, ela entrou em desespero, porque não havia quem mais controlar. Ela chorava desesperadamente sobre o cadáver dele no velório. Quando ela levantou os olhos, uma senhora vestida de preto, com um menino de aproximadamente 7 anos, chorava também. Ela já parou de chorar, enxugou as lágrimas, ficou olhando assustada. Quem era aquela que não conhecia? Então ela levantou, se aproximou e perguntou: mas você conhecia o meu marido? A mulher abaixou os olhos, um pouco ressabiada, disse: conhecia, conhecia. E esse menino, quem é que chora tanto? É o filho dele, o filho dele. E a viúva, então, em desespero, perguntou: mas filho dele? A que horas? A que horas ele te encontrava? Na hora do lanche. Na hora do lanche. Era a hora que ele encontrava-se com a amante. Porque quando nós vigiamos o outro, na primeira oportunidade que tem, ele deslustra o sentimento que não possui. Porque quando nós amamos, nós libertamos. Se o outro deslustrar, o problema é dele, não é nosso. Mas nós nos sentimos vítimas. Nós caímos na depressão profunda porque o outro nos traiu. Mas o doente é ele, não somos nós. Nós continuamos dignos ao lado da pessoa. É ela que sai, ela que busca um novo relacionamento. Então o amor é este sentimento que sempre acolhe, que sempre está disposto a estender a mão. Não é ser conivente com o erro, aplaudir o sofrimento, mas é nós vivenciarmos as experiências de uma maneira diferente, para que elas passem pela nossa vida e o amor nos sustente. Porque quando nossa casa está construída sobre as bases do amor, aconteça que tempestade for, ela não derrui. Mas se está sobre areia, qualquer movimentação, a casa cai. A casa não se sustenta, porque ali não há figura tão importante do amor. Mas para falarmos desta lei que a todos nós nos vincula, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai, convidados a despertar o amor no coração, nós gostaríamos de contar uma história real. Porque as histórias reais, elas sempre nos falam da realidade, da vivência do sentimento. Essa história, ela aconteceu em Salvador, na Bahia, na Mansão do Caminho, instituição que Edivaldo Franco coordena naquela cidade. É a história de Josefina. Josefina, ela se fez amar dentro da instituição espírita, trabalhadora voluntária. Ela despertou o sentimento no coração de todos aqueles que conviveram com ela, inclusive Edivaldo. Ele narrou em uma de suas conferências que um dia ele era muito jovem, estava fazendo uma palestra no auditório de Salvador, na Casa Espírita Centro Caminho da Redenção, quando na última cadeira estava sentada uma senhora vestida de vermelho, com o cabelo muito bem arrumado, maquiada, e que chorava muito. E ele percebeu que em volta dela brilhava uma luz intensa, que ele nunca havia visto em qualquer ser encarnado. Ele achou muito curioso, e quando terminou a palestra, ela se foi, e eles não puderam conversar. Mas ela voltou. Voltou outras vezes, eles se conheceram,
Tratava-se de Dona Josefina, que começou a frequentar a instituição, abraçou algumas tarefas. E um dia ela perguntou para Divaldo: eu quero ser mais útil. Qual a tarefa o senhor acha que eu devo abraçar? E ele disse: faça o curso de passe. A senhora tem grandes potencialidades e poderá ajudar a muitos. Ela entrou para o curso. Meses depois, se formou. E Divaldo deu de presente para ela o Evangelho segundo o Espiritismo, porque precisaria para as tarefas de visita aos lares. Quando visitando os doentes, leria uma página e aplicaria passes. Quando ela recebeu o presente, ficou um pouco ressabiada. Divaldo percebeu, mas nada disse, insistiu que ela aceitasse. Depois de algumas semanas, Divaldo perguntou: e então, Dona Josefina, está gostando do Evangelho? O livro que eu lhe dei? Ela baixou os olhos, sem saber muito bem o que dizer. Divaldo ficou em silêncio e ela disse: irmão Divaldo, eu posso te dizer uma coisa, eu não sei ler, eu sou analfabeta. Divaldo ficou constrangido porque não sabia, mas já tinha certa intimidade com Dona Josefina. E para tornar aquele momento mais agradável, ele então disse: e as tarefas? Como é que a senhora faz, já que não sabe ler? Leva o Evangelho, naturalmente. Ela sorriu e disse: irmão Divaldo, eu chego na casa, pego o Evangelho, entrego para a pessoa e digo: abra e leia. A pessoa abre e lê e eu comento. Depois aplico os passes. Mas um dia eu cheguei numa casa, entreguei para a senhora e disse: abre e leia. Ela me olhou e disse: mas eu não sei ler. Eu também não, hoje só tenho passe então. E dei o passe, porque a tarefa não é... Ele disse: minha irmã, é o amor que fala dentro dos nossos corações. E Dona Josefina tornou-se uma trabalhadora, aquela sempre pontual, responsável para todas as tarefas. Ele então estava chegando de viagem. Havia se passado alguns anos que Josefina estava no trabalho, quando pela madrugada alguém chamava insistentemente nos portões. Quando o vigia atendeu, mandava chamar Divaldo, porque Dona Josefina, que morava no bairro do Uruguai, um dos bairros também muito pobres de Salvador, estava morrendo e chamava Divaldo para estar com ela. O médium e orador não pensou duas vezes. Acompanhado do amigo Nilson, foram ao encontro de Josefina. Ele sabia onde ela morava. Na época, o bairro do Uruguai era num pântano, as casas construídas sobre palafitas. E eles foram ao barracão de 2 cômodos. Ela estava deitada no chão, numa esteira, já nos estertores da morte. Quando ela viu os dois chegarem, os seus olhos brilharam. E ela disse: eu sabia que vocês não iam me falhar. Afinal de contas, nós somos amigos, nós nos amamos. Divaldo, com muita ternura, sentou-se num banco de madeira ao lado dela. Nilson ficou em pé à porta. E ela disse: eu mandei te chamar, irmão Divaldo, porque eu tenho um segredo. E eu estou morrendo e não quero levar o segredo comigo. Eu sei que nós espíritas não temos o hábito da confissão, mas você me escutaria apenas por estes instantes? Divaldo balançou afirmativamente a cabeça que sim, e ela, buscando forças dentro do seu coração, assentou-se, encostou no barraco de madeira e voltou no tempo. Ela voltou no tempo e começou a contar. Eu era muito jovem, porque, por incrível que pareça, irmão Divaldo, eu já fui jovem e muito bela. Era uma negra que chamava a atenção de todos por onde eu passava. O corpo esbelto, todos no meu bairro, que não era esse onde eu moro, todos queriam enamorar-me, mas eu não. Eu sabia que o interesse deles era puramente sexual. E o que eu desejava era um homem ideal para estar ao meu lado. Aguardei muito tempo.
Um dia estava descendo a Cidade Baixa, quando descendo pelo morro, eis que um jovem me chamou. Era um verdureiro que trabalhava no bairro onde eu morava. E quando ele me chamou, Josefina, eu me virei, ele acenou, eu aproximei-me, e então nós podemos trocar algumas palavras. E a partir daquele dia, ele sempre me cortejava, me convidava para podermos passear, e então um dia eu aceitei o convite. Fomos à praia, passeamos, conversamos bastante, e um sentimento foi brotando dentro do meu coração. Um dia ele pediu para namorar, e eu aceitei. Começamos a namorar, mas namorávamos, irmão Divaldo, a moda antiga. Quem não sabe o que é o namoro antiga, que também não é do meu tempo, mas deve ser de alguns dos senhores, é aquele namoro que demorava um mês para pegar na mão, para dar o primeiro beijo meses depois. Era o namoro antiga. Depois de meses, nós estávamos assentados na praça. Ele segurou na minha mão e perguntou: Josefina, você me ama? Com todas as forças do meu ser. Você seria capaz de me dar uma prova do seu amor? Peça o que quiser, e se eu puder, te darei. Se você me ama, eu gostaria que você se entregasse a mim, para nós podermos vivenciar as experiências sexuais. Eu soltei a minha mão da dele. Fiquei um tanto assustada e lhe disse: mas, meu amor, nós vamos nos casar, não é melhor nós esperarmos? Naquele tempo, irmão Divaldo, continuou dona Josefina, era o que a mulher tinha de mais precioso, a virgindade, aguardando o dia do casamento. Nós nos amamos sim, disse ele, mas se você não se entrega a mim é porque não me ama. Eu sou homem, venho de várias outras experiências, estou sendo fiel a você todos esses meses, mas não respondo por mim a partir de hoje. Ele foi, a partir daquele momento, tão carinhoso comigo, me fez tantas juras de amor, que eu me entreguei. E nós começamos a ter as primeiras experiências sexuais. E realmente, depois dessa experiência, a minha vida ficou diferente, porque ele me tratava muito bem, trazia presentes, flores, me mandava no barracão flores. E eu acreditei que havia feito certo. Meses depois, eu fui me encontrar com ele na mesma praça onde nós sempre estávamos namorando. Cheguei exultante e disse: tenho uma notícia para te dar. Ele me olhou ressabiado e eu disse: nós seremos pais. Nós seremos pais? Como você sabe? Um ser agita dentro de mim. As regras não vieram, eu tenho certeza que estou grávida. Nós seremos muito felizes com o nosso filho. Nosso filho? Você tem certeza que esse filho é meu? Você foi tão fácil naquela noite, se entregou a mim com as palavras que eu falei ao seu ouvido. Como eu vou saber que esse filho é meu? Eu não podia acreditar que era ele. O homem que eu tinha escolhido para estar ao meu lado. Eu chorei muito e ele disse: há uma solução para este problema. Conheço aqui no bairro uma mulher que faz abortos. Eu pagarei. Tire este infame, o que vai ser dele? O que você faz? Lava roupas para fora. E eu? Sou um verdureiro, mais um miserável na terra. Para quê? Tire este filho e nós continuaremos felizes. Você escolhe. E naquele dia, eu fiz a minha escolha. Eu me levantei e escolhi o meu filho. Eu escolhi o meu filho, virei as costas e nunca mais o vi. Porque quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, ela me tratou como se eu fosse uma leviana. Mostrou-me a porta da rua da casa. E eu fui expulsa do meu próprio lar. Fui viver pelas ruas de Salvador. O que fazer? Quando descobri esse barraco que ainda hoje moro, comecei a pegar outros clientes para lavar roupas e passar. Vi que não daria para o sustento nem meu e nem do meu filho que se agitava dentro de mim.
E então comecei também a vender acarajé no centro da cidade, perto do elevador Lacerda, que trouxe mais dinheiro para mim. Trabalhei durante toda a gravidez. Numa noite, as contrações se fizeram. E foi aqui, nesse barraco, que o meu filho nasceu. Negrinho, como eu e o pai dele. Quando a parteira colocou nos meus braços o pequenino que parou de chorar, eu olhei para ele e disse: você vai ser um rei solar. Eu vou te dar tudo que a vida não pôde me dar, meu filho. Você será muito feliz. Eu coloquei numa creche, depois fui para a escolinha, pagava uma pequena mensalidade. Um dia eu fui buscar ele na escolinha, ele já estava um pouco mais crescido. E a professora: esse é seu filho? Sim, senhora. Ele é muito inteligente. Não deixe nunca parar de estudar. Vai se tornar um homem de bem. Eu fiquei tão feliz. Primeiro elogio para o meu filho. Quando ele completou 10 anos de idade, eu disse: meu filho, agora você vai ter que trabalhar com a mamãe. As coisas estão mais difíceis aqui em casa. E ele disse: trabalhar, mamãe? Eu irei. Mas é que eu tenho um sonho. Sonho, meu filho? Qual sonho você tem? Eu quero me formar em medicina. Eu quero ser médico, mamãe. Médico, meu filho? Mas por quê? Porque eu vejo aqui no bairro as pessoas morrerem sem atendimento. Porque não tem dinheiro, não tem plano de saúde. Eu quero cuidar delas, mamãe. Eu tenho este sonho. Eu comecei a chorar. O meu filho de 10 anos de idade, que poderia sonhar com tantas coisas, sonhar em ajudar a criatura humana. Eu disse a ele: é isso que você quer, você será. Trabalhei ainda mais. Ele formou-se no 2º grau, fez um cursinho pré-vestibular. E um dia estava lavando roupa lá fora no tanque. Ele chegou suarento: mamãe, mamãe, eu passei. Passou para onde, meu filho? Passei na faculdade de medicina, mamãe. Eu não acreditei. Não acreditei no meu próprio filho. Eu estava vestida com um vestido de chitão, na cabeça um lenço, sandálias de borracha, toda molhada. Mas não me importei. Saí daquele jeito e fui à cidade, na faculdade, para saber se meu filho havia passado. Quando lá cheguei, que vi como estava vestida. Eu vestia mal para vestir bem o meu filho. Quando eu entrei, me dei conta que não sabia ler. Fui à secretaria. A mulher que estava lá dentro, o senhor sabe como é o preconceito. Ela me olhou de cima a baixo e perguntou: o que quer? Eu disse: a senhora poderia olhar na lista o nome, falei o nome do meu filho, para ver se ele passou no vestibular? E o que a senhora é dele? Eu tive vergonha, porque ela estava me tratando tão mal. Eu disse: eu sou funcionária da casa dele, empregada, e a mãe pediu que eu viesse saber. Ela, com desdém, saiu, olhou na lista e disse: passou. E deve ser muito inteligente, porque passou nos primeiros lugares. Eu fiquei feliz. Embora fosse uma faculdade federal, eu sabia que ia ter muitas despesas. Livros, roupas, também objetos. Eu desdobrei ainda mais. E o meu filho estudou. Estudou e estava feliz. Lá pelo 3º, 4º ano da faculdade, estava atendendo na barraca, quando um homem vestido de branco apareceu. Eu sempre quis conversar com os meus clientes, fazer amizades. Eu olhei para ele e perguntei: o senhor é pai de santo? Ele disse: não, não, minha senhora, eu sou médico e dou aulas na faculdade de medicina. O senhor dá aulas na faculdade de medicina? Sim, senhora. Por quê? Conhece alguém por lá? Eu disse: conheço. O senhor conhece fulano de tal? Ele disse: conheço. O Mosca no Leite. Eu olhei estranho para ele, esse não era o nome do meu filho. Mosca no Leite? Ele disse: sim, senhora. É o único negro no meio de muitos brancos, Mosca no Leite. E ele é inteligente, um dos melhores alunos que eu tive nestes últimos anos. A senhora o conhece? Eu fiquei sem saber o que responder. Eu olhei para o médico, o professor do meu filho, e disse: eu sou madrinha de toalha de batismo dele.
O Senhor poderia ajudá-lo? É claro que posso. Tirou o cartão, me entregou. Entregue a ele e peça para ir me procurar. Eu entreguei o meu filho à noite, ele ficou feliz. Procurou o professor e começou a trabalhar na clínica do seu professor. Agora o meu filho estava muito mais feliz. E os anos se dobraram. Se dobraram e chegou o grande dia aguardado por mim e pelo meu filho. O senhor sabe como é mulher, prepara tudo antes. Eu desci a Cidade Baixa, comprei um pano vermelho, porque uma negra vestida de vermelho espanta qualquer azar. Mandei fazer o vestido, uma rosa bem grande do lado. E fui também comprar 2 sapatos de salto iguais. A vendedora disse, por que a senhora não leva 2 pares diferentes? Não, 2 pares iguais, porque um é para eu treinar, o outro para me usar no dia. Não sei como essas mulheres aguentam ficar em cima daquela coisa fininha. Eu aqui dentro desse barraco, pude cair 2 vezes, quase quebrei a costela, mas consegui ficar em cima do salto. Afinal de contas, não podia fazer feio no dia da formatura. No grande dia, eu fui pela primeira vez ao salão de cabeleireiros. Nunca tinha entrado, irmão Divaldo. A cabeleireira me colocou de costas para o espelho para fazer surpresa. Não sei por que demoram tanto, horas e horas. Fez o cabelo, a maquiagem. Quando me virou e eu olhei, quase desmaiei. Porque espichou meu pichain, eu parecia outra mulher. E quando eu me olhei, eu disse para mim mesma, como sou bela. Os anos se passaram, mas se o pai do meu filho me visse, ia ter inveja de mim. E eu fui feliz para casa. Passei na praça, contratei um táxi, 19 horas para buscar a minha e ao meu filho. Afinal de contas, era o dia da formatura. Cheguei em casa andando por um lado para o outro, como se eu fosse me formar. Às 18 horas já estava pronta. Olhava toda hora no espelho, porque a mulher olha muito no espelho. Os homens quase não olham, mas as mulheres olham. A todo instante, arrumo o cabelo, a maquiagem. E então, às 18h30, eu olhava no espelho quebrado, quando o reflexo do meu filho se fez. Eu virei para ele, ele me olhava com ternura e disse, mamãe, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Eu queria agradecer a senhora por tudo que fez por mim. Daqui a algumas horas, eu serei o doutor fulano de tal. E devo isso à senhora. Muito obrigado. Eu gostaria, neste dia, tão feliz para nós dois, de fazer 2 pedidos. E eu tenho certeza que a senhora não vai me negar. Eu olhei para ele sorridente e disse, peça, meu filho, o que eu puder eu farei para completar a sua felicidade. Bem, mamãe, o primeiro pedido, eu não sei muito ao certo como te falar, mas eu preciso te dizer. Bom, eu quero te pedir, mamãe, para que hoje, que é a minha formatura, a senhora não vá. Eu gostaria de pedir para que a senhora não fosse na minha formatura. Eu fiquei um pouco ressabiada e perguntei, mas por que você não quer que eu vá na sua formatura, meu filho? Ah, mamãe, eu conheci a jovem filha do meu professor. E hoje nós ficaremos noivos, logo depois da formatura. E é ela quem vai entrar comigo na hora da formatura. Porque imagine a senhora com esse vestido vermelho horroroso, entrando comigo dentro do salão, a senhora desequilibra no salto e cai, que vexame. Não ficará nem bem para a senhora, nem para mim. Então ela, elegante, porque agora eu faço parte de uma outra classe social, ela que entrará comigo. E quando o meu professor me perguntou da minha família, mamãe, eu tive vergonha de dizer que moro aqui no bairro do Uruguai, nesse barracão miserável, filho de uma mulher que lava roupas, que vende acarajé no centro da cidade. Então eu disse para ele que sou órfão de pai e de mãe. Não tinha outro jeito, mamãe. Eu suspirei profundamente
e disse para ele: é isso que você quer me pedir, meu filho? É, mamãe. Você não se importaria? Eu nem queria ir, meu filho. Eu preparei tudo isso porque eu achei que você gostaria que eu fosse. Fiquei pensando exatamente em tudo isso que você disse. Às vezes podia cair no salão. O que seria de nós? Mas a senhora não ficará triste? É claro que não. Você mesmo disse, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Eu estou muito feliz. Mas você disse que eram 2 pedidos, qual é o outro? Já estava me esquecendo, mamãe. Daqui a pouco eu vou ser o médico. E não cabe mais morar nesse barracão. Então eu estou saindo daqui e nunca mais voltarei. Este é o meu cartão. Deixo para a senhora um talão de cheques assinado, porque agora eu tenho uma conta, mamãe, com muito dinheiro. O que a senhora precisar, gaste. E se precisar de um médico, me ligue. Nunca vá à clínica onde eu trabalho, porque a clínica é para atender pessoas da sociedade. De onde havia saído tanta soberba? Eu olhei para ele e disse: meu filho, pobre só tem 2 doenças, diarreia e dor de cabeça. Vou no posto de saúde mesmo, sempre fui. O seu dinheiro eu não preciso, sempre sobrevivi com o meu. Não sei ler, não sei escrever, o cheque não vai ter para mim nenhuma valentia. Pode levar, meu filho, nenhuma serventia. E naquele momento, ele me olhou, o táxi buzinou do lado de fora, ele estremeceu. Eu disse: pode ir, meu filho, o táxi te espera. Ele virou as costas para mim, sem se despedir. Quando estava saindo na porta, eu disse: espere, meu filho, estou me esquecendo. Abri a minha bolsa e tirei o anel de formatura que eu havia comprado com o último recurso que eu tinha. Ele pegou, nem abriu a caixinha, guardou no bolso e se foi. E nunca mais voltou. Eu me debrucei nesse tamborete onde o Senhor está e chorei amargamente. Eu estou te contando essa história, irmão Divaldo, porque eu estou morrendo. No dia em que ele se foi, depois que eu chorava, alguém me tocou no ombro. Eu ergui os olhos. Era minha vizinha. Não vai na formatura do seu filho? Não, senhora. Não quer ouvir falar dessas coisas de Jesus? Tem um jovem no centro espírita falando. E eu fui escutá-lo. Foi a primeira vez que eu vi o Senhor, que ainda era jovem naqueles tempos. Fiquei assentada na última cadeira. E quando eu escutei falar: feliz é aquele que ama, infeliz é aquele que é ingrato. Feliz é aquele que dá, porque já conquistou. Infeliz é aquele que recebe e não sabe agradecer. O amor é um único sentimento que quanto mais se dá, mais se multiplica na intimidade do coração. E à medida que o Senhor falava, eu chorava agora de alegria, da consciência tranquila do dever cumprido. Eu sei que quando morrer, a notícia vai se espalhar, porque as notícias correm, irmão Divaldo. E o meu filho vai saber que eu morri. E sabendo que eu frequentava a instituição, ele vai te procurar. Se ele te procurar, eu queria que o Senhor dissesse algo para ele. Ele vai te perguntar se eu o perdoei. O Senhor diga que não. Que eu não perdoei, porque quem ama não precisa perdoar. Ama sempre. E eu continuarei amando onde quer que eu me encontre. O Senhor promete. Divaldo balançou a cabeça afirmativamente e ela desencarnou. Divaldo viu o espírito desprender-se, como uma borboleta que sai do seu casulo, nimbada de luz. Ele leu uma página do Evangelho, sepultou Josefina. 15 dias depois, na mansão do caminho, ele atendia pessoas, quando do fundo do salão apareceu um jovem vestido de branco. O jovem aproximou-se dele. Divaldo logo o reconheceu, porque Dona Josefina havia mostrado para ele recortes de jornais onde estava o filho. Era um médico famoso na cidade. Então ele aproximou-se e disse: o senhor é Divaldo Pereira Franco? Eu sou o doutor fulano de tal.
Eu fiquei sabendo que o Senhor sepultou uma miserável do bairro do Uruguai, é verdade? Divaldo disse: miserável? Não, não é verdade. Eu sepultei uma senhora, digna e honesta. O senhor entendeu, uma pobretona? Não, não. Ela era trabalhadora. Eu quero pagar as dívidas que ela deixou do enterro. Mas ela não deixou dívidas. Tão digna que tinha o dinheiro para o sepultamento. Ela deixou saudades. Eu queria saber o que o senhor conversou com ela por mais de 1 hora. Divaldo olhou para ele, sabia quem era, mas fez a pergunta: mas por que o senhor quer saber? O senhor se apresentou como médico, tem uma ética. Eu sou médium, também tenho uma ética. Não posso sair espalhando o que as pessoas me dizem. O que o senhor é dela? Ele abaixou os olhos. Isso me custa muito. Mas ela era minha mãe. Não mudou muito, porque tem muitos filhos que não tratam os pais como deveriam. O que o senhor quer saber? Eu queria saber se ela me perdoou. Não, ela não te perdoou. O jovem olhou assustado e naquele momento Divaldo viu a mãe Josefina, que apareceu ao lado do filho, o abraçou e com lágrimas nos olhos disse: irmão Divaldo, é o meu tesouro. Este é o meu filho, que eu continuo amando. E diante do silêncio, Divaldo falou: meu filho, ela não te perdoou porque ela te ama. E quem ama não precisa perdoar. Eu posso ser o seu pai. Agora vá e ama os seus filhos, para que eles não façam com você mais tarde o que você fez com a sua mãe. E o jovem saiu, deixando a grande lição para todos nós do amor. Porque o amor é este sentimento que se doa plenamente. Se o outro é ingrato, o problema é dele. Não é preciso nós ficarmos frustrados, tristes, porque o outro não nos amou como nós desejaríamos. Porque quem espera ser amado é criança espiritual. Mas quem ama, se doa sempre e multiplica dentro do seu ser a virtude que ilumina. Pensemos sobre isso. Nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. E que o amor seja o nosso lema, porque Jesus disse que nós um dia seríamos reconhecidos como seus discípulos, por muito nos amarmos. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.